Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, diante da tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, volume 4, 22 de novembro de 1902. Corre perigo de morrer. A obediência se opõe. O dia 22 de novembro continuava, e sentia-me mal. E de novo o bendito Jesus veio e disse-me: Amada minha, queres vir? E eu: Sim. Não me deixes mais nesta terra. E ele: Sim, quero te contentar desta vez. E enquanto dizia isto, sentia-me fechar o estômago e a garganta, de modo que já não entrava nada, mal podia respirar, sentindo-me sufocar. Depois vi que Jesus bendito chamava os anjos e lhe dizia: Agora que a vítima vem, suspendam as forças, a fim de que os povos façam o que quiserem. E eu: Senhor, quem são eles? E ele: São os anjos que guardam as cidades, até que as cidades sejam assistidas pela força da proteção divina, comunicada aos anjos. Não podem fazer nada quando esta proteção lhes é retirada pelas graves culpas que cometem, deixando-as em poder deles mesmos. Podem fazer revoluções e qualquer tipo de mal. Então eu me sentia tranquila e vendo-me sozinha com meu amado Jesus e abandonada por todas as criaturas, de coração agradecia ao Senhor e lhes pedia que se dignasse não deixar que venha ninguém me incomodar. Enquanto eu estava nesta situação, minha irmã veio e, me olhando mal, mandou chamar o confessor, que por caminho de obediência conseguiu me fazer abrir um pouco a garganta, e foi-me dado a obediência de não morrer. Pobre, quem tem que enfrentá-las com as criaturas, porque não conhecendo a fundo todas as penas e desgarros de uma pobre alma, agregam as penas maiores dores, e é mais fácil obter compaixão de Deus, ajuda e consolo, que das criaturas, e mais parece que atiçam maioritariamente, mas seja sempre bendito, Senhor, que tudo dispõe para a sua glória e para o bem das almas. Então aqui, né, Luísa está passando por uma situação delicada. Por quê? Porque ela queria ir embora, né? Ela queria ir com Jesus. Ela queria, né? E quantas vezes a gente também não passa por isso, né?
Quantas vezes a gente também, às vezes, passa por algumas situações e fala, Senhor, me leva embora, Senhor, me leva embora, porque eu não estou aguentando mais essa terra. Eu mesma já passei muito por isso, já disse muito isso para Jesus, né? Só que aí a gente entende que não é no nosso tempo, que não é quando a gente quer, que não é por a gente dizer que a gente quer ir que ele vai levar a gente, né? Então, ela estava passando por esse momento, né? Ela estava se sentindo mal, passando por esse momento, não entrava comida, ela não conseguia abrir a boca, né? Para poder comer, né? E ele queria contentar ela, né? Ele fala, ó, porque, vamos ver aqui, ó, o que ele fala. O dia 22 de novembro continuava a sentir-me mal. E de novo o bendito Jesus veio e disse-me. Então aqui esse trecho é continuando o trecho anterior, né? Que no dia 22 ela estava narrando praticamente essa mesma situação que ela estava vivendo, né? Aí Jesus fala, amada minha, queres vir? Aí Jesus vem até ela e pergunta, e eu? Sim, não me deixes mais nesta terra. E ele? Sim, quero te contentar desta vez, né? Então, ele fala para Luísa que quer contentar a Luísa desta vez, né? Mas é uma etapa da Luísa para a próxima fase. Porque já pensou se ele tivesse levado a Luísa? No volume 4 a gente nem tinha aprendido tanta coisa, né? E enquanto dizia isso, sentia-me fechar o estômago. Então, quando ele confirma para ela que vai levar ela sente, né? Ela sente fechar o estômago e a garganta, de modo que já não entrava nada, né? Então, ela sente fechar o estômago e a garganta, de modo que já não entrava nada, né? Então, ela não conseguia engolir nada. Hoje, né, dia 10, né? Esse trecho foi do dia 8, né, da sequência lá da minha casa. E hoje, dia 10, eu estou meditando esse trecho justamente numa situação em que eu estou também, de certa maneira, como a Luísa. Hoje eu fiquei muito debilitada, passei mais tempo muito cansada, né? Eu tenho um problema respiratório, então tem dias que, nossa, eu sinto como se o pulmão tivesse se comprimindo, né? E sentisse aquela compressão do meu ar, assim, como se fosse fechar, né? Mas aí depois eu tomo remédio e vai voltando, mas tem vezes que eu tomo e não volta. É incrível, tem vezes que eu fico ainda com aquela sensação. E a Luísa, ela estava passando por isso. O estômago dela estava estreito, né? Ela sentia o estômago dela se fechar e a garganta, né? Que de modo que já não entrava nada, né? Então ali já não entrava nada, nem água, nem nada que ela quisesse colocar. Mal podia respirar, sentindo-me sufocar, olha só. E hoje eu passei assim, com essa dificuldade de respirar, né? E é muito ruim essa dificuldade de respirar, porque a gente sente sufocar. Às vezes eu penso assim, eu peço para Jesus, eu digo, Senhor, não me deixe sufocar, porque eu acho que a falta do ar é complicado. Uma pessoa, se ela morre com falta de ar, né? Com asfixiada, vamos dizer assim, com falta de ar, né? Nossa, é horrível. Eu peço sempre para Jesus para não deixar eu morrer assim, né? Tipo assim, que a minha morte não seja dessa maneira. Depois vi que Jesus bendito chamava os anjos e lhe dizia. Aí Jesus chama os anjos, né? E diz para os anjos: agora que a vítima vem, suspendam as forças. Porque as forças que os anjos tinham era da Luísa, né? Era por ela ser uma alma vítima. Então,
Era como se ela dividisse a metade do trabalho, né? Por quê? Porque derramava muita coisa sobre ela, né? E pelo fato de derramar muita coisa sobre ela, dela aplacar a justiça por ela ser uma vítima, então os anjos, eles não tinham tanta, assim, não trabalhavam sozinhos, né? Eram os anjos lá e ela aqui. Porque olha só o que ele fala, olha só. Agora que a vítima vem, suspendam as forças, a fim de que os povos façam o que quiserem, tá vendo? Então, tipo assim, como não ia ter mais alma vítima, então os povos iam fazer o que quisesse, né? Agora eu fico assim, eu fico conversando com Jesus, fico perguntando, Senhor, mas eu creio que ainda tem alma vítima, porque se não tivesse alma vítima, se tivesse sido só a Luísa, né? Gente, o mundo estaria pior do que o que está hoje. Porque a vontade humana, sem Deus, né? Ela é destrutiva, né? Pessoa que ela é cheia de si, que ela é cheia de vontade humana, cheia de mimimi, né? Cheia de coisa, nossa, se autodestrói. Eu digo porque eu já fui assim, né? Então, a pessoa meio que se auto-sabota. E eu, Senhor, quem são eles? Ela pergunta, né? Então, ela vê os anjos e ela pergunta, quem são eles? E ele? São os anjos que guardam as cidades, até que as cidades sejam assistidas pela força da proteção divina comunicada aos anjos. Não podem fazer nada quando esta proteção lhes é retirada pelas graves culpas que cometem, deixando-as em poder deles mesmos. Então, se a Luísa fosse embora e os anjos se afastassem, né? Fosse retirada a proteção que os anjos tinham, que os anjos davam ali, né? As cidades, então o que era que ia acontecer? Eles iam ficar de cabeça para baixo, né? A humanidade ia se auto-sabotar, né? Então, por isso que ela não podia ir embora, imagina. Por isso que eu creio que ainda há essas almas vítimas. Eu creio que os filhos da divina vontade são um pouco essas almas vítimas. Acredito firmemente nisso, sabe? Que Jesus coloca assim no meu coração que os filhos da divina vontade, né? Pode ser que nem todos sejam, né? Cada um tenha um papel, né? Mas eu creio que os filhos da divina vontade, Jesus coloca assim no meu coração que são almas vítimas, porque imagina se o mundo tivesse só no controle humano, né? Tipo assim, se não tivesse alma vítima, Jesus já tinha descido com a sua justiça, né? Com a justiça maior do que o que a gente está vendo. E seria difícil de suportar a terra, né? Porque ele fala assim, ó, e eles são os anjos que guardam as cidades, né? Então ele fala, são os anjos que guardam a cidade, até que as cidades sejam assistidas pela força, né? Da proteção divina, né? Então essa força da proteção divina vem dos anjos, comunicada aos anjos. Não podem fazer nada quando esta proteção lhes é retirada pelas graves culpas que cometem, deixando-se em poder deles mesmos. Então, o que é que faz os anjos se afastar? É a culpa, né? É a pessoa se sentir culpada, como Jesus falou hoje na cidade Fiat Volutas Tua, né? A pessoa se sentir na culpa, porque a pessoa se sente tão culpada, tão culpada, tão culpada, que até os anjos se afastam, ela começa a não crer em nada. Aquela pessoa que ela não crê em nada, é porque ela vive numa culpa muito grande, ela não tem coragem de olhar para si mesma e por isso não se aproxima de Deus. Podem fazer revoluções e qualquer tipo de mal, né? Então, uma pessoa que ela se sente culpada, que ela está no alto da culpa, ela pode fazer qualquer mal, né? Ela pode fazer qualquer revolução. Então, eu me sentia tranquila e vendo-me sozinha com meu amado Jesus.
e abandonada por todas as criaturas. Aí ela fica tranquila, porque ela acha que ela já vai embora, né? Ela acha que ela já vai embora, né? Que ela vai, ela se sentia abandonada por todas as criaturas, né? De coração agradecia ao Senhor. Eles pedia que se dignasse, não deixar que venha ninguém me incomodar, né? Então ela não queria que ninguém viesse para tirar ela daquele estado, né? Porque ela queria ir embora. A Luísa, ela queria ir embora. Imagina se nesse tempo a Luísa estava querendo ir embora, né? No tempo que ela escreveu esses escritos, imagina hoje. Enquanto eu estava nessa situação, minha irmã veio e, me olhando mal, mandou chamar o confessor. E aí entra a irmã de Luísa, vê ela mal, o que é normal, né? Para todo ser humano, né? Que não tem essa. A irmã da Luísa não tinha essa visão que ela tinha, né? Não tinha essa vida que ela tinha. Então ela viu a irmã mal, olhou para ela, né? E viu ela mal e chamou o confessor, né? Para que pudesse tirar ela daquele estado. Que por caminho de obediência conseguiu me fazer abrir um pouco a garganta. Aí ele vai e coloca a obediência para ela abrir a garganta, para ela poder comer alguma coisa, né? E foi me dando a obediência de não morrer. Coitada da Luísa, porque ela estava pensando que ela já ia embora, né? E aí, quando pensa que não, ela volta, né? Ela tem que ficar mais um tempo na terra, mas que bom pra gente, né? Que ela ficou, porque senão não tinha tantos inscritos, né? E tem muita gente, eu vejo, gente, eu fico abismada, assim, como tem pessoas que às vezes tem aqueles coma, né? Fica naquele coma induzido e depois volta, porque não fez o que tinha que ter feito ainda, né? É incrível como que Deus faz as coisas, né? Pobre, quem tem que enfrentá-las com as criaturas? Pobre, quem tem que enfrentá-las com as criaturas, porque não conhecendo a fundo todas as penas e descarros de uma pobre alma, agregam as penas maiores, dores, e é mais fácil obter compaixão de Deus, ajuda e consolo. Então, tendo uma alma vítima, é mais fácil obter compaixão, né? Ajuda e consolo de Deus, porque uma alma vítima, ela atenua os castigos, né? Ela divide com Jesus, ela não deixa que Jesus castigue a terra, né? Só que as criaturas, né, não tem noção, né? Não consegue mensurar o valor da pena que uma alma vítima sofre, né? Da pena que uma alma vítima sofre, porque imagina o quanto que a Luísa sofre e o quanto que a gente também, na Divina Vontade, a gente sofre, né? Por querer passar essas verdades para as pessoas e as pessoas não dão crédito, né? Então, são penas, né? Que só quem consola a gente, quem ajuda a gente é Deus nessas dificuldades, ó. Porque olha só, ó, deixa eu ver aqui. Pobre, quem tem que enfrentá-las com as criaturas, porque não conhecendo a fundo todas as penas e desgarros de uma pobre alma, agregam as penas maiores dores, e é mais fácil obter compaixão de Deus, ajuda e consolo. Porque uma alma vítima é incrível. Uma alma vítima, ela tem uma intimidade tão grande com Deus, que só quem sabe o que ela passa, o que tem dentro de uma alma vítima, é só Deus e a alma. Porque nem sempre Deus permite que as pessoas, as criaturas que estão em volta conheçam as maiores penas, né? Que uma alma vítima passa.
que das criaturas, e mais parece que atiçam maioritariamente, né? Então, assim, muitas vezes tem pessoas que não entendem essa questão de alma vítima. E muitas vezes tem pessoas que acham que uma alma vítima, que um mártir, né? Teve uma professora que morreu para salvar umas crianças. Foi um mártir, né? Para dar vida por essas crianças, por amor a essas crianças. Então, assim, as outras pessoas, as criaturas, elas não entendem esses atos, né? Os atos de uma alma vítima. Os atos, tipo assim, de uma pessoa ter um amor tão extremo, tão extremo, tão extremo, que pede para ir no lugar da outra pessoa, tipo assim, que pede, como a gente já viu, na, nós já vimos, vemos isso entre nós, né, testemunhos dados de Jesus, quando Jesus fala que pede para mandar os castigos, né, assim, às vezes atenuar os castigos. Não é nem atenuar, é assim, manda a graça, né, tipo assim, porque nós estamos emanando essas graças. E a gente não pode desperdiçar nenhuma dessas graças. Então, aqueles que não querem receber, a gente pega essas graças e retém. Jesus dá essas graças de novo para nós e multiplica, né? Então, imagine uma alma vítima, ela tem um amor tão grande, tão grande, tão grande pelo amado, que ela quer satisfazê-lo, né? E aí, tudo que ela vê o amado sofrer, ela não quer que o amado sofra. Isso é uma alma vítima. Então, se ela vê que fazer uma criatura sofrer vai fazer o amado sofrer, que é Jesus, então a alma vítima se coloca no lugar dessa alma, né? Se coloca no lugar dessa alma. E aí faz esse acordo com Jesus, né? Quantas pessoas, né, não já viveram isso, não já se colocaram no lugar de algumas pessoas para salvar vidas, né? Já se colocaram em frente de tantas situações, né? E a gente vê Jesus, né? E a gente vê o que Jesus faz também, né, com quem está à frente da comunidade, né? A gente vê que quem está à frente da comunidade é quem mais sofre para essas graças ser derramadas para nós. E não deixa de ser uma alma vítima, né? Não é uma alma vítima igual a Luísa, mas não deixa de ser uma pequena alma vítima, porque está se ofertando, né? Sofrendo para aprender, né? Para conversar com Jesus, para passar tudo para nós, né? Mas seja sempre bendito o Senhor, que tudo dispõe para a sua glória e para o bem das almas, né? Então ela fala, mas seja bendito o Senhor, né? Então, essa questão de alma vítima é muito interessante. É um tema que, se a gente for parar para pensar, não acaba nunca, nunca. Porque sempre na história, ó, quando Jesus veio, foi Jesus e o Cirineu, né? Que carregaram a cruz. E sempre na história, Jesus sempre usa de um, né? Sempre usa de uma pessoa, de duas, de três, de uma em cada lugar, às vezes, duas em cada lugar, né? Mas sempre Jesus está fazendo essa dinâmica, né? Essa E a Luísa, ela sofreu, mas ela sofreu por ele e pelas criaturas. E eu creio firmemente que a gente também sofre, porque a gente quer passar isso para as pessoas, né? E nem sempre as pessoas estão abertas para essas verdades, né? Você reafirmar todos os dias que você é filho da divina vontade, todos os dias. Por mais que a vontade humana grite ali, falando que você não é, mas você se afirmar nos atos, né?
Então, não deixa de ser um processo, né, de alma vítima também. Amém, Fiat.